Vamos lá, boa noite. Boa noite, gente. Vamos lá, hoje está meio escurinho. A Light deixou a gente na mão. Ai, ai. São os ossos do ofício, né? Oi, Willa. Boa noite, minha amiga. Hoje a gente está com pouca luz. Ari, grande Ari, boa noite, Marise. Espero que estejam todos bem. Oi, meu irmão. Representante masculino já chegou na sala, hein? Olha, 5 pessoas, já tem um representante masculino aí. Minha irmã gêmea, minha mana, minha outra irmã, minha outra mana. São 18 irmãs, tá, gente? Segura a onda aí que vai chegar muita irmã ainda. Não, brincadeira, são só 3, mas valem por 20, 50, com certeza. São os presentes de Deus, né? Então vamos lá, vamos assim no escurinho do cinema mesmo, né? Porque, como diz um primo meu, o que não tem jeito já está resolvido. Rosi, boa noite, Rosi, Vânia, sejam bem-vindas. Seja bem-vindo. Edianes, seja bem-vinda, minha amiga. Pessoas muito queridas, a gente sente um quentinho assim no coração, né? Eu descobri essa palavra, quentinho, né? Que bacana, gente, quentinho no coração. E representa mesmo, né? Um sentimento gostoso quando a gente sente aquele conforto, né? Aquele quentinho mesmo no nosso coração. Oi, Luciana. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, né? A gente hoje quer perguntar se você briga muito. Boa noite, Ana. Quem é que lembra aqui de um momento de briga, né? Eu tive uma briga uma vez, uma discussão, né? Então eu costumo dizer que a pessoa do signo de Câncer, ela é muito paciente, muito paciente. O pavio dela é quilométrico. Mas meu amigo, minha amiga, se esse pavio acabar, corre muito, porque na ponta dele não tem uma dinamite, tem uma bomba atômica. E eu, na minha idade, muito jovem ainda, né, uns 30 anos atrás, perdi a cabeça numa briga, dirigindo. Sabe o que eu fiz, gente? É louco, né? Eu olho para trás e falo assim, gente, o Papai do Céu ficava com a mão dada comigo, porque se ele solta a minha mão para coçar o nariz, eu tinha morrido. Oi, Maria Alice, seja bem-vinda, minha amiga. Então, eu, naquele nervoso da briga, e vai pensando aí, qual a emoção da briga? O que te leva para uma briga, para o embate? E eu naquele embate, naquela discussão, o sangue foi fervendo. No meio de um trânsito, quem não conhece aqui é Tijuca, sábado à noite, assim de carro. Eu boto o ponto morto no carro, puxo o freio de mão e abro a porta para sair do carro. O carro andando, o carro devia estar uns 60, 70, não sei. Foi uma das 2 vezes em 52 anos que eu perdi a linha. Como dizem, perdi a bênção, né? Saí de mim completamente, fiquei enlouquecido, né? Saí do carro com o carro andando, desnorteado, e aí o estrago foi tão grande, graças a Deus não bateu, ninguém se machucou, mas eu vi aquele chuva de carros vindo na minha direção, né? Foi apavorante, né? Aí que eu dei por mim e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo, gente? A gente fica completamente entorpecido, né? É como se drogar, é como estar bêbado, você perde a noção, perde a lucidez. Então é bem bacana a gente começar a perceber. Sueli, seja bem-vinda, minha amiga, boa noite. A gente começar a perceber, e vai ser legal lembrar desse iniciozinho agora, se cada um puder. Não lembra de briga muito feia não, tá, gente? Andréia, seja bem-vinda, minha amiga, que bom. Então lembra aí de uma briga que você teve, não uma briga muito cabeluda, muito séria não, para não mexer muito com a tua fisiologia, porque mexe. Renata, Viviane, sejam bem-vindas. Então lembra aí de uma briga que você participou, que você foi protagonista, que você foi envolvido, mas entrou na pilha, como se diz, né? E acabou se degladiando. Então a gente vai falar hoje sobre isso, sobre as brigas. Oi, Carol, Eliane, sejam bem-vindas. Que legal, muito bom.
Então, você briga muito? Eis a questão, eis a pergunta. Você briga muito? A briga, não se iludam, tá? Nem sempre a briga, ela se expressa, nem sempre eu expresso a briga. Nem sempre eu falo, me imponho, coloco a voz, acho ruim e faço cara feia. Muitas vezes eu brigo aqui dentro. E algumas vezes até com sorriso. Eu estou sorrindo, mas aqui dentro está uma luta infernal. Com o outro, com a vida ou comigo. Então a gente separou para a noite de hoje. Oi Edu, boa noite meu irmão, seja bem-vindo. Legal ter vocês aí. Minha amiga, que legal, curso de constelação de São Paulo, seja bem-vinda minha amiga. Então olha só, que bacana, a gente separou aqui alguns tópicos, né? Como sempre, vale lembrar, a gente não pretende resumir o assunto numa live de 1 hora. O que a gente faz aqui, gente, é pontuar algumas percepções nossas de consultório ao longo desses anos. Então, essas lives todas que têm acontecido ao longo das últimas semanas, dos 2 ou 3 meses, eu já não me lembro mais, elas são percepções de consultório. Também muito bom te ver, minha amiga. Oi, Cláudia, Angélica, Luciana. Boa noite, gente. Então, na prática, no exercício diário da profissão, a gente foi percebendo pontos fundamentais. Hoje em dia, essas lives me ajudam com os clientes, me ajudam no curso que a gente dá. Então, eu peço para os alunos, peço para os clientes que busquem a live, porque elas tratam de forma específica alguns assuntos. Oi, Isaura, bem minha amiga Cláudia. Então elas tratam, por exemplo, ressignificação emocional, a relação com o dinheiro, que foi semana passada, né? Onde está a solução do problema. E outra coisa que a gente viu é a briga. Então, hoje a pergunta é, você briga muito? Então a gente não quer esgotar esse assunto, não temos essa pretensão, mas escolhemos alguns tópicos principais de briga, alguns sujeitos, quem contracena com a gente nas brigas do dia a dia. Obrigado, Angélica, obrigado, minha amiga. Com quem a gente costuma brigar? Em geral, com a vida, com os outros, comigo mesmo. Então a gente separou esses 3 assuntos. E aí vamos lá, gente, vamos entrar no assunto. A gente vai ver primeiro que emoção é essa que está envolvida na briga. Quem já quiser escrever, e a propósito, até às 20 para as 10 mais ou menos, a minha querida irmã vai anotar as perguntas, vai me passar. Então quem quiser, quem for tendo alguma dúvida, quiser passar uma pergunta aqui pela live, aqui ao vivo, nos últimos 20 minutos aproximadamente eu vou responder essas perguntas dentro do possível. E é bacana porque essas perguntas geralmente vão ajudar outras pessoas também, né? Não é por acaso que estão aqui as pessoas que estão hoje, né? Aliás, o acaso não existe. Então a gente vai primeiro falar da emoção principal, e quem já quiser participar, coloca aí qual é a emoção que te leva à briga, qual é a emoção mais presente numa briga, e vai falar primeiro da nossa relação com as emoções. Depois vai falar do que é essa emoção, qual é a diferença de ter a emoção e passar por ela de forma consciente e inconsciente, que consequências isso tem na minha vida. E é claro, lá para o final, dizer qual é um dos caminhos para a gente começar. Lembra, gente? Começar. Tudo isso é um processo, né? Como diz o Edu que está aqui na sala, é treino. Qualquer coisa que você quiser aprender, se formar, outro idioma, uma profissão, você precisa ter a teoria e precisa praticar, treinar. Autoconhecimento, reforma íntima é treino. É se colocar, como a gente diz na Bioflow, em zona de desafio. Qual é a emoção mais presente numa briga? Fala aí, gente. Vou esperar, escreve aí. Vou ficar contando aqui carneirinhos. Escreve para mim qual é a emoção mais presente numa briga. É a raiva. Nos posts que a gente fez, o último foi bem engraçado porque é um cara quase enforcando o outro, né? Os dois com a cara muito feia, né? O post mais
A gente quando está numa briga, a gente está assim, né? Vê se não é assim. É o Hulk de óculos. A coisa que mais lembra a gente raiva de forma mais rápida, né? Desespero, sim. A gente briga por desespero. O fato é que a raiva é uma das emoções que levam ao desespero também, que levam a gente muitas vezes a brigar. É isso aí, a raiva. Raiva mesmo. A Sueli está até rindo. A propósito, uma contrariedade que causa invariavelmente raiva. A propósito, uma dica muito simples aqui, mas muito bacana. Começa a perceber no seu dia a dia os seus dentes. Oi, Tatiana. Se os seus dentes ficam assim durante o dia, isso, Rosi, raiva. Se você se pega apertando os dentes durante o dia, sensação de estarmos sendo contrariados. É isso aí, Daniela. Bem-vindo, Daniela. Ansiedade. Então, tem muitas emoções, mas quando eu estou assim, qual é a emoção? É raiva. E aí vem uma coisa bem bacana, né? O que é que ensinaram para nós, quando crianças, a respeito das nossas emoções? E o que é que nós, pais, eu sou pai, né? Às vezes entro aqui na sala as minhas filhas, se estivessem aqui eu ia pedir desculpa mais uma vez, porque eu já pedi. Inconsciente do que eu estava fazendo, ensinei a mesma coisa que eu aprendi para elas. Então olha que interessante. A gente fala, tá travando muito aí, Carol? Tá travando aí, gente? Diz para mim. Para eu começar a rezar, porque eu não posso fazer mais nada do que rezar. Vamos lá. Vai ficar salva assim. Então, a gente acaba ficando, por conta da cultura, da educação que nós tivemos, nós somos tolhidos. O que a gente fala para uma criança, gente? Ah, que coisa feia, não fica triste. Criança bonita, não fica triste. Não, que raiva, o quê? Coisa feia, onde já se viu com raiva? Criança bonita não fica com raiva. E aí você... Ô meu primo Ricardo, bem-vindo, meu irmão. Que bom você estar aqui. Então a gente, sem saber da consequência disso, ensina para as nossas crianças. Reprime a emoção que se julgou dizer e começou a se acreditar que são negativas. Se acredita muito hoje. Emoções negativas são reprimidas desde sempre, os dentes cerrados. Então, a gente ensinou para os nossos filhos isso, nós aprendemos isso. Não fica triste, faz uma cara feliz, ai, 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 tá com raiva, fica bonitinho. Oi, minha Dinda, boa noite. Não fica com raiva, que coisa feia. Ah, o coleguinha pegou meu brinquedo, deixa o coleguinha com o seu brinquedo, deixa ele brincar. Então, eu tenho que abrir mão do que é meu, eu não posso sentir raiva nem tristeza. Como é que eu cresço? Eu cresço sem dar atenção à minha raiva. O nosso cérebro não desperdiça energia, gente. Então, se eu reprimo a vontade no banheiro, se eu reprimo a fome, a sede, uma, duas, daqui a pouco o cérebro não avisa mais. Simplesmente ele não avisa mais. Você vai saber quando já estiver por aqui, de vontade no banheiro, de fome, de sede. A mesma coisa os sentimentos reprimidos, a gente perde o contato, a gente fica adormecido. O que não quer dizer que eles não aconteçam. Peço muita desculpa, eu também peço muita desculpa agora para as minhas filhas. Então, o que a gente quer dizer é que as emoções não são... muda essa cara, sorrir. Pois é, não tem nada de errado, gente, em sentir raiva, tristeza, medo, nojo, alegria, que são os 5 principais. Quem lembra aqui do filme Divertidamente? Desculpa, que dizem que é um desenho para criança, mas para mim é um tratado de psicologia. Naquele filme aparecem as 5 emoções. Alegria, tristeza, raiva, medo e o nojo, o asco. A gente torce o tempo todo pela alegria, né? Quando a alegria enxota a tristeza, quer trancar ela num quartinho, não deixa ela colocar a mão nas memórias. A gente torce pela alegria, né? Mas quem é que salva a personagem principal do filme? A menininha que estava fugindo. É a tristeza. Ou seja, a mocinha do filme não é a alegria, é a tristeza. É uma fala simples, é um filme ótimo, de que as emoções são muito bem-vindas. A gente falou quando ia passar na TV, isso aí, André.
As emoções, gente, elas são, e na Bioflow tem um curso de 2 dias, para quem não pode ir a imersões de 7 dias, que é fantástico, vai no curso de 2 dias, feito em finais de semana, depois de acabar a quarentena, né? Um dos módulos, são 9 módulos, um dos módulos, se eu não me engano, no Viagem ao Centro das Emoções, tem uma metáfora muito bacana sobre as emoções. Então fala assim, é um filme de inteligência emocional, é isso aí. Então, essa metáfora que se fala no curso Soltando Amarras, compara as nossas emoções a um painel de controle do carro. Desculpa, o painel do seu carro. Então você está viajando, pegou a Rio Bahia, dizem que é uma reta absurda, né? De sei lá quantas horas ou dias. E você está viajando, daqui a pouco acende uma luzinha no painel. Para que serve essa luzinha, gente? Para avisar o motorista que lá dentro do motor, lá no tanque de gasolina, onde ele não vê, está acontecendo alguma coisa que precisa de uma atitude dele. Aí eu olho a luzinha no painel, opa, gasolina. A luzinha me avisa antes de eu ter um problema. Bacana. A Clara está dizendo que na escola trabalham com as emoções. É fundamental isso, né? O mundo está doente por hoje, não é por falta de remédio nem de avanço científico, né? É por falta de consciência emocional. Então, voltando para o painel, para a viagem para a Bahia, quando a luzinha acende, você olha, ela acende a tempo de você tomar uma atitude e resolver sem ter problemas. Aí você para, bota a gasolina, continua a viagem tranquilamente. Se depois acende uma outra luzinha da água, pô, esqueci de colocar água, agora está faltando, ótimo. Ele está te avisando que lá dentro do motor, onde você não vê, alguma coisa está acontecendo que precisa que seja tomada uma ação. Agora imagina que você tampa o painel do carro, você cobre ele. Vai acendendo a luzinha da gasolina, você não está vendo, continua dirigindo. Acende a luz da água, você não está vendo, você tampou o painel do carro. Continua dirigindo. O que vai acontecer daqui a algum tempo, gente? Você vai ficar enguiçado no meio da estrada, talvez perto de um posto de gasolina, talvez bem longe. Seu carro vai ferver por falta de água. Você vai ter uma série de problemas que poderiam ter sido evitados. Você poderia ter uma viagem muito mais tranquila. Quando as nossas emoções são inconscientes, como é o caso da grande maioria do planeta Terra, principalmente aqui no Ocidente, no Oriente, o Edu, que é um cidadão do mundo, vai poder me dizer mais, mas aqui no Ocidente é terrível essa inconsciência. Se eu estou inconsciente das minhas emoções, o que vai acontecer na viagem da minha vida? A luzinha da raiva vai acender, mas eu aprendi a reprimir a raiva. E às vezes quando eu sinto, eu falo, não quero sentir raiva. Vamos lá na loja americana comprar um chocolate? Quero esquecer essa raiva. Ou vem a tristeza. Não, tristeza não, deixa eu esquecer essa tristeza, liga aí, vamos botar Netflix, vamos ver aquela série que eu gosto. E tudo bem ver Netflix, comer o chocolate que você gosta. O que não está tudo bem é quando você começa a reprimir a emoção. Lembra do painel do carro? Quando você não vê o painel, a estrada, a viagem começa a ficar muito acidentada. Quando a gente não percebe as emoções, por exemplo, da raiva, a viagem da sua vida vai começar a ficar turbulenta. Então o problema da inconsciência é você não perceber a tempo que tem algo na sua vida que não está acontecendo de uma forma bacana. E parece incrível, gente, mas a gente fica assim, inconsciente, as coisas incomodam, mas eu me acostumei de tal maneira a levar de outro jeito que eu não percebo o que está acontecendo. Então o que acontece? A gente acaba ou explodindo, muitas vezes porque se eu fui muito reprimido, se eu recebi muito aquela coisa, é um longo caminho, né? Se eu recebi muito aquele rótulo de bonzinho, aquele rótulo de não, o Alexandre é muito bonzinho, o Alexandre é muito certinho, a criança, né? Cadê minha criança? Que alguns já conhecem. A minha criança olha e fala assim, é assim que o pessoal gosta de mim, eu vou ser assim. Aí eu visto essa persona do bonzinho, está sempre à disposição, está sempre ajudando. Quando vem a raiva, o que eu faço? Eu reprimo, porque eu tenho que ser bonzinho. Eu acabo abrindo mão de mim mesmo. Então tem raivas que são expressas com sorriso.
Tem pessoas que sorriem, que são muito boas, muito fraternas, muito generosas, e tudo bem ser tudo isso, é uma conquista de alma, é maravilhoso. O problema é quando você passa por cima das próprias emoções. O problema é quando a gente dissimula isso ou nem sabe que tem raiva. Então não sabe que tem raiva, mas volta e meia, chega em casa à noite com uma dor tremenda aqui, chega a irradiar para o pescoço. Então o que a gente fala? Com a inconsciência, o que acontece com a raiva? Se algo me incomoda e eu não estou percebendo isso, eu vou levando a vida assim. Então uma pessoa fala uma coisa que me remete a um trauma da minha infância, eu não percebo isso, eu vou caminhando. Essa raiva pode vir a se transformar em rancor, em ressentimento. A gente vai chegar nas causas dessa raiva. Mas por enquanto é dizer que se eu não vejo o problema acontecendo a tempo, assim como parar no meio da estrada por falta de gasolina, provavelmente isso vai me dar um problema ainda maior. Atropela as emoções e a gente paga um preço alto, sim, com certeza, né? Então, a inconsciência das emoções é a pior coisa que a gente pode fazer. Por isso que a gente acaba se tornando uma pessoa doente, uma pessoa raivosa, e agora a gente vai entrar em onde se expressa essa raiva, né? Então, você briga muito, por exemplo, com a vida? Você conhece alguém? Aquele momento onde a gente fala assim, fulano, parece que tem raiva da vida, gente, nunca vi, tá sempre azedo, tá sempre reclamando, nada tá bom para ele, tem raiva da vida. A gente não vai entrar nos detalhes de cada uma dessas circunstâncias, da vida, dos outros e minha. Mas a questão, para as 3 situações que a gente coloca aqui hoje, é a gente se perguntar o seguinte: que crenças eu construí a partir da minha infância? E na Bioflow a gente vai mais longe, a partir da minha concepção. Que crenças eu, criança, posso ter construído a respeito da vida? Então tem casos onde a vida... Boa noite, só se for para você. Olha a briga aí. Muito bom, adorei. É assim, né? Quando a gente está com raiva e não percebe de onde vem a raiva, alguém que não tem nada a ver com ela paga o pato. Alguém paga pelo que não fez. Então é quando eu projeto a minha raiva. Então vamos dizer que a minha vida tenha sido extremamente sofrida, extremamente doída, de muitas injustiças, de muitas dores, onde eu fui vítima, entre aspas, né? Essa palavra injustiça e vítima merece algumas considerações. Então, imagina que a minha vida foi muito dura, eu fui muito sapecado pela vida. Cada pessoa reage de uma maneira. Numa família de 5, 10 irmãos, cada um vai ter uma reação, uma perspectiva diferente, um caminho diferente na vida a partir daquela dor. Mas pode ser que eu vá guardando todo o desconforto que a vida me causou, entre aspas, que eu vá guardando toda a tristeza e a raiva do que eu passei, das injustiças que eu acho que passei, e provavelmente eu vou ter uma conclusão de que a vida, essa criança pode ter, oi Maria da Graça, oi meu amigo Júnior. Então pode ser que essa criança entenda o seguinte: a vida é minha inimiga. A vida é alguém em que eu não posso confiar. A vida é algo ameaçador. Veja bem, de adulto, você lembrar da tua história e tirar conclusões, não, mas agora eu entendo, porque naquela época, então meu pai estava com esse problema, minha mãe assim. Gente, para uma criança não tem eu entendo. E você é hoje o fruto, o resultado das crenças construídas bem pequenininho, desde a gestação, desde a sua concepção. Hoje em dia a ciência já começa a falar sobre isso, né? A influência das coisas que um feto passa dentro da gestação nas escolhas e na vida adulta dele. Então a gente tem aqui o nosso amigo Gabriel Pensador. Talvez a maioria já conheça, né? Mas é sempre bom lembrar do Gabriel Pensador. Tudo que eu passei na minha infância, na minha gestação, vai influenciar diretamente na minha vida. Então está aqui o Gabriel Pensador, um adulto, pai de família, trabalhador, tem sua profissão, sua vida, seu carro, tudo. E está lá muito bem na vida, ele começa a perceber que tem algumas ações dele
que não condizem com o que ele quer, com o que ele gosta, com o que ele gostaria de viver e fazer. E aí ele vai fazer terapia na Bioflow, de preferência, né? Com profissionais Bioflow, e descobre que quem manda na vida dele, na grande maioria das situações, é a criança dele. Ou seja, as crenças e os traumas que ele construiu. Veja bem, gente, é a interpretação da criança a partir do que ela viveu na infância, na gestação, na concepção. Então, que crenças eu adquiri sobre a vida? Se eu entendi que a vida é ameaçadora, eu vou ter uma postura de muito cuidado, de muita reclusão, de muita distância. Eu posso até me relacionar muito com as pessoas, ser uma pessoa extrovertida, mas eu sempre vou até um determinado ponto. Eu não me entrego a situações, a profissão, a pessoas, a relacionamentos. Da mesma forma, eu posso ter adquirido, posso ter apreendido. Semana passada a gente falou, né? O que eu aprendi? O que eu apreendi a respeito dos outros? Então, se eu tenho uma dor muito grande com a vida, se eu fui tratado às vezes pelos meus pais, que são a minha referência de segurança, a minha referência de todas as coisas, para uma criança os pais são referência de vida. Depende de como eu fui tratado por esses pais, eu vou ter essa referência para a minha vida. E sem perceber, vou estar agindo a partir das verdades de uma criança, que criou maneiras de viver de quem não tinha recursos. A infância tem muita influência na nossa vida, Cláudia. Tem uma pessoa da família que fala muito assim, poxa, Freud tudo fala dos pais, né? Principalmente da mãe. Ela tem uma raiva danada da mãe, do Freud, porque ele fala mal da mãe. Mas veja, se você constrói uma obra, oi Pedro, ô meu amigo, que bom você estar aqui, seja bem-vindo. Sérgio, beleza, que bom você estar aqui. Você constrói uma obra, gente, se você errar lá, eu não sei como é que chama no cimento, a mistura, o prédio tem 30 andares, infelizmente já aconteceu isso no Rio de Janeiro. Esse prédio um dia vai cair. Ele está crescendo com um problema. Basta imaginar que se nós fôssemos computadores neném, as crenças que eu construo numa fase onde eu não lembro, ou seja, elas vão sendo guardadas no inconsciente, as dores vão sendo guardadas no inconsciente, para quê? Para eu conseguir crescer, viver, dar conta. Quando a gente faz terapia, às vezes tem uma dor que é doída demais, sabe? Para um adulto, que dirá para quando eu era uma criança. Por isso que o inconsciente, essa ferramenta psíquica nossa, perfeita como tudo na vida, ela guarda essa dor. E no momento oportuno, geralmente lá pelos 40 anos, quando eu achei que a vida estaria toda resolvida, começam a vida a fazer assim comigo. A vida começa a me chamar para eu começar a resolver, tirar essas coisas daqui. Então, a minha referência de vida são os meus pais. As minhas primeiras experiências de vida começam no início, redundante, né? Começam na infância, começam dentro da gestação. A primeira impressão é a que fica, lembra? A primeira impressão são meus primeiros momentos de vida, os primeiros anos de vida. Elas vão marcar crenças que vão servir para a minha vida inteira. Algumas vão me ajudar a vida inteira, outras, a partir de um certo momento, vão me prejudicar. Por exemplo, a minha infância foi muito difícil, muita dor, muito sofrimento, muito abandono, muito desamor. A relação com o outro, eu posso entender o seguinte: se relacionar dói, eu quero distância. E essa criança constrói um muro em comportamentos onde ela está sempre distante. Ótimo, protegeu ela. Mas imagina, quando eu começo a crescer, esse muro deixa de ser uma proteção e passa a ser uma limitação na minha vida. E aí eu tenho os recursos do adulto, eu tenho a vontade de vida do adulto, eu tenho a energia de vida batendo, querendo fluir na vida, mas algo me segura. O quê? Esse muro de proteção. Então as crenças, e está muito na moda, né? Está até batido esse nome, crenças limitantes, são exatamente essas crenças que ajudaram, sim, a criança
mas que, como as roupas da criança, por exemplo, não servem mais num adulto. Por isso é tão importante, gente, o que a gente vai falar daqui a pouco. A autoobservação como ferramenta de identificar que verdades na sua vida que já não te servem mais. Honrar essas verdades, agradecer a elas, mas elas podem ter perdido a validade, né? A mesma coisa acontece na briga com os outros. Lembra das referências? As crenças que eu adquiri, as vivências pelas quais eu passei, o tamanho da dor que eu senti. A nossa memória, ela é gravada, vamos dizer assim, a partir da emoção envolvida naquele momento. Então, se você tem momentos lá distantes da nossa vida, eu não lembro de muita coisa da minha infância, mas eu lembro de alguns momentos muito novos, 5 anos, 7 anos, que eu posso dizer a cor da roupa, posso dizer o lugar, a cor das paredes, tudo. Oi Marquinhos, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão. Então, o tanto de emoção que carregou aquele momento é o tanto que você lembra dele. Se passar de um limite, de uma emoção muito forte, negativa, o inconsciente guarda, até que você tenha condições. Mas aí ele guarda a dor, mas a crença continua mandando na sua vida. Por isso que o Jung, o criador da psicologia analítica, ele fala o seguinte, olha, até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida. Então depende do que eu passei lá atrás, depende de tudo que eu venho guardando. Muitas vezes nas relações é muito comum, gente, a gente se unir a uma pessoa que traz os traços, aquele meu calcanhar de Aquiles, sabe, que meu pai quando falava aquilo, nossa, o jeito como minha mãe me tratava me doía profundamente. Aí eu me caso, eu me junto com uma companheira, um companheiro. Qual é o traço daquela personalidade? Onde é que ela machuca em mim? No meu calcanhar de Aquiles. Ou seja, inconscientemente eu vou buscar uma pessoa que traga as mesmas questões que eu tive com meu pai ou com a minha mãe. Mas inconsciente disso, eu me degladio com essa pessoa. Eu concorro com ela, eu tenho uma competição com ela. Muitas vezes, com pouco esforço e reflexão, você voltando à sua memória, você vai ver que o jeito como você era tratado é o mesmo jeito que essa pessoa te trata. E se eu não estou consciente, para entender o que está acontecendo, eu vou repetir com essa pessoa tudo que eu repeti lá atrás. Ou seja, eu vou ficar dando voltas em círculos. Muitas vezes a gente projeta no outro as crenças que eu tenho a respeito da vida. Então, vamos dizer que as histórias mais comuns, com todo respeito aos homens que aqui se encontram, homens de bem, homens que não fazem essas coisas, mas as histórias mais comuns é que o homem traiu a mulher. Algumas histórias mais tristes, o homem traiu a mulher e largou ela com criança pequenininha. Então essa criança vai crescendo, algumas vezes, por exemplo, vamos dizer que ela escutando a mãe falar mal do pai. É porque seu pai é assim, porque casamento é assim, é horrível, porque é ruim, porque eu apanhei muito, porque eu sofri muito, eu fui abandonado, eu passei fome. Qual é a crença dessa criança, seja ela ou ele, a respeito de relacionamento? O que ela, quando tiver na idade, quando se interessar por alguém, qual a primeira coisa que vai vir para ela? Opa, cuidado. Homem não presta. Ou então o contrário, ou cuidado, mulher não presta. Lembra? Lembra que a sua mãe fez assim, assim, assim com seu pai? Lembra que seu pai fez com a sua mãe? E eu naturalmente, provavelmente, eu vou ficar distante. Muitas vezes nem vou me unir a alguém. Ou se me unir, vou viver com medo, vou viver com desconfiança. Vou projetar no outro aquela crença que eu tinha. Ou seja, eu vou estar vivendo a verdade de uma criança, já com as possibilidades de um adulto. Ou seja, como eu costumo dizer, vai ser um adulto limitando-se aos limites de uma criança. A questão, gente, seja brigando com a vida, com o outro ou com a gente mesmo, e com a gente, eu trago muito à mão, e algumas pessoas falam, nossa, você está sempre com esse negócio na mão. É o equipamento das minhas ferramentas de trabalho
de intervenção concreta, como chamou uma amiga minha, uma psicóloga muito querida, é a ferramenta que eu mais vejo as pessoas usando. Ah, tá vendo, Alexandre? Você não presta, cara, eu não aguento mais você, eu desisto de você. Frase assassina, né? Completamente assassina, uma das piores. Desisto, eu acho que é a pior frase. Que crença eu construí a respeito de mim mesmo? Então vamos voltar lá para a infância, Cláudio. Lembrando, para quem entrou na sala, se pintar alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, coloca aqui, que mais uns 10 minutos a gente vai tirar algumas dúvidas, se aparecerem. Que crenças eu construí de criança? Então imagina que os nossos pais, por questões deles, não é pessoal comigo, eles nunca me validaram. Então aquela criança que estudou, tirou 7. O pai olha, sabe, às vezes não precisa uma palavra, gente. Às vezes só um olhar, às vezes só um... Aí ela vai, estuda, 8,5. Nossa! Ele estuda, 9,8. Ninguém reconhece. Um dia ela tira 10, ela fala, é hoje. Já vou entrar em casa, vai ter banda de música, bolo, o pessoal vai me botar no pedestal. Caramba, tirei 10, consegui. Aí o pai olha, a mãe, não fez mais que a sua obrigação. É um exemplo bobo, simples, que pode estar passando para essa criança a mensagem do você nunca faz o suficiente para ser reconhecido. Você nunca é suficiente. Se você pegar uma criança, pega um adulto e fala para ele todos os dias, ou dia sim, dia não, por uns 2 meses, você é burro, você não sabe, você não sabe, você é burro, tudo errado. Ah, deixa que eu faço. Fala isso, dia sim, dia não, durante 2 meses. Você vai mexer na vida dessa pessoa, provavelmente, a não ser que ela já tenha uma autoestima consolidada. Coisa difícil no planeta Terra atualmente. Então, você vai deixar essa pessoa insegura. Você vai começar a fazer essa pessoa refletir, você vai minar essa pessoa. Imagina, gente, desde criança, escutar isso na sua orelha. Não é por mal não, gente. A gente tem que honrar muito os nossos pais. Eu tenho certeza que eles fizeram o melhor que eles podiam e provavelmente melhor do que eles receberam. Mas isso não exclui o fato de que pode ter criado em mim uma crença de ser insuficiente, que é como se fossem correntes me amarrando ao longo da vida. Então é incrível como isso pode causar em nós a frustração. Então, a sorte é que você não acreditou. E isso aí. Mas custa, viu, Marquinhos? Para a gente conseguir se libertar desse rótulo que colocaram em nós. Custa muito. E quando eu consigo tomar consciência? Então, como diz o Eduardo que está aqui na sala, tomar consciência é 50%. E aí você tem mais um trabalho. O que você vai fazer com essa consciência? A raiva que nos leva à briga é uma das situações que podem ter sido geradas lá atrás. Mas veja, a energia da raiva, quando é usada de forma inconsciente, quando é vivida de forma inconsciente, porque quando eu estou inconsciente, não sou eu que uso essa energia, é essa energia que me usa. Quando a gente não tem consciência das nossas emoções, imagina que isso aqui é o coelhinho da Mônica, a emoção pega a gente, e roda a gente para onde quiser. Só que nós somos os donos da emoção. Então, vivida de forma inconsciente, eu não imponho limites, eu não falo para as pessoas das minhas necessidades. Eu vou amargurando, eu vou juntando aquela dor. O primeiro que pisar na pontinha do meu dedo, me chamar de bonito, quando a gente costuma dizer, eu solto toda aquela raiva, que eu nem sei de onde veio. Então eu acabo prejudicando as minhas relações. Eu acabo não impondo limites. A raiva consciente, quando eu tomo consciência do que eu estou sentindo, e é muito importante, gente, esse é o único caminho natural que a gente tem. Autoobservação, autoconhecimento. Tanto é que isso é dito ao longo dos últimos milênios
por vários e vários sábios, líderes espirituais de todas as filosofias e religiões sérias. Você vai escutar de alguma maneira: conhece a ti mesmo, autoconhecimento, autodescobrimento. Quando você percebe, por exemplo, o seu maxilar, e na Bioflow tem 5 consciências que a gente treina e mudam a nossa vida. As 3 mais usadas, mais importantes: consciência do corpo, consciência emocional e consciência da respiração. Então, se você percebe, por exemplo, o corpo, o dente está trancado. Opa, o que está acontecendo? Engraçado, sempre que eu falo com fulano, sempre que eu escuto essa palavra, aquela brincadeira, meu dente trava. E estou irritado. Que nem um dia no sinal, quando eu parei no sinal, e olha que bacana, parei no sinal, sinal vermelho, eu já estava fechado o sinal, eu tentei entrar na fila do lado, fiz aquela ameaça assim de entrar, né? Foi tão ridículo aquilo, tão diferente do que costuma ser, que eu olhei para mim e falei para mim: o que é isso, cara? O que está rolando aí? Por que tu fez isso? E eu sem graça, porque eu tinha acabado de tomar consciência do que eu mesmo estava fazendo. Aí eu fiquei sem graça de verdade, tá, gente? Comigo mesmo. E falei assim: tô com pressa. Sabe criança quando tem que responder rápido para não tomar uma bronca da mãe? Aí eu tô com pressa. Aí o eu que estava olhando para mim falou assim: pressa? Mas o sinal tá fechado, tu vai onde? Pressa? O sinal fechado? Eu tô irritado. E aí eu vi que eu estava irritado. Aí o eu que estava olhando, irritado. E aí eu pensei assim: caramba, eu tô com raiva. E aí eu olhei para a raiva e falei assim: raiva, mas do sinal, aí não fez sentido. E aí me veio do que eu estava com raiva. Eu tinha tomado um bolo há 2 dias atrás. Marcaram, não, Epíteto é fora de série, cara, é muito bom. Gabriel, seja bem-vindo. Então, quando eu lembrei do que eu estava com raiva, já tinha 2 dias que eu tinha tomado um bolo. Na hora não, tudo bem, eu tomei um bolo, tá tranquilo, tá tudo bem, gente. Engoli a raiva. A raiva não morre. Freud tem uma frase muito bacana: as nossas dores são enterradas vivas dentro de nós e vão sair das piores maneiras. Quando a gente se pegar em briga, seja ela verbal, né? Lógico, física não, pelo amor de Deus, não vamos chegar a isso. Seja ela expressada, nervosismo, seja ela em ruminação, sabe? Comigo, com os outros ou com a vida, a melhor pergunta que eu posso fazer é: o que eu estou sentindo agora? Então é como se fosse uma formulazinha para você começar a se observar. Sempre que eu perceber raiva, sempre que eu me perceber brigando, importa eu me observar, perceber o que eu estou sentindo no corpo, na emoção. Oi, Andresa, minha amiga, boa noite. Como é que está a minha respiração? E aí eu vou analisar de maneira muito lúcida se aquele momento, aquela situação, a minha emoção, a minha raiva é proporcional. Porque vamos lá, se alguém pisar na minha unha encravada, inflamada, vai me dar uma dor tremenda, eu vou ficar morrendo de raiva. Mas tem coisas que acontecem que eu levo essa raiva para o resto do dia. Vou dormir com raiva, acordo com raiva, rumino aquilo, guardo aquilo. Quando a minha reação é desproporcional, gente, tem alguma ferida aí da minha criança. Aquela situação, aquela pessoa, sem querer, apertou o botão errado em mim. Como tem uma frase que fala isso, né? Então, muitas vezes, se eu conseguir parar para perceber o que eu estou sentindo e analisar o contexto, eu vou perceber que não tinha tanto motivo assim para eu estar com aquela raiva. Ou às vezes tem. Então, quando tem motivo, importa eu saber o seguinte: eu posso usar essa energia da raiva de forma consciente? Como é que eu posso usar ela? A raiva, ela dá para a gente, dentro do corpo, energia. Aumenta a tua criatividade, o teu raciocínio, aumenta a tua energia física. É energia de produção, de ação. E se você toma consciência dela, você pode procurar usar essa energia.
Então você pode usar essa energia para impor limite, expressar sua necessidade. Quantas vezes a gente repete o mesmo problema com a mesma pessoa, briga com ela, sempre pelo mesmo motivo, mas se eu for parar para pensar, eu nunca falei para ela de forma clara, de forma serena, lúcida, qual é a minha necessidade. Poxa, fulano, olha só, vem cá, eu não gosto disso, por isso, me deixa assim, me deixa assado. Vamos fazer diferente? Eu quero pedir tua ajuda. Me ajuda a fazer diferente. Eu não quero brigar com você. Muitas vezes, se lá atrás eu fui muito rechaçado, eu não tive a oportunidade de falar, eu não tinha a oportunidade de me expressar, algumas pessoas vão para a introspecção o resto da vida. Vão se fechar e não vão se achar no direito de se expressar. Isso vai gerar raiva. Pode ser uma raiva contida, que ela não fala. E ela vai como se fosse implodindo. Ela vai fazendo mal para ela mesma. Imagina toda essa energia vindo para dentro de forma desarmonizada e inconsciente. E pode ser que para mim seja tão duro achar que eu não tenho razão em nada, nunca sei nada, então eu vou para o outro oposto, que a psicologia chama de sobrecompensação. E aí eu estou sempre na dianteira, eu estou sempre no movimento contrário. Não quer mais mostrar nada, nem quer aparecer, ele quer sumir no mundo. O outro quer mostrar para o mundo que ele pode, que ele quer. Quanto maior é a nossa verdade, menos me importa a verdade do outro. Os animais que andam em quatro patas, é comum quando ele se sente ameaçado, ele levanta em duas patas. O urso faz isso, vários bichos na floresta fazem isso. Ele fica em duas patas, se levantando. Para quê, gente? Porque ele está com medo. E se levantando, ele se torna mais alto e por isso a expectativa dele é assustar o outro. Porque na natureza tem muito essa questão. Por isso que os totens que os índios faziam eram altos, para poder assustar os animais. Então percebe que no movimento do animal que se levanta, não está exatamente a força dele, mas o medo dele. É um sentimento de proteção. A raiva vem do nosso instinto reptiliano, que é o instinto de sobrevivência. Então sempre que alguma coisa me ameaça, sempre que eu me sinto ameaçado por algo, eu naturalmente vou reagir com raiva. Então é bom também te pontuar o seguinte: raiva não é errado sentir raiva. Uma pessoa uma vez falou para mim: nossa, Alexandre, eu até parei de anotar o que eu sentia todo dia, porque eu sou cristão, não posso sentir raiva todo dia, eu sinto muita raiva. Como não pode sentir raiva, gente? A raiva é humana. Se você é humano, minha amiga, meu amigo, você sente a raiva, tristeza, alegria, dor, nojo, asco. Você sente isso tudo. É instinto de sobrevivência. Então, se lá atrás, na minha infância, algo ameaçou a minha sobrevivência de modo extraordinário, isso fica marcado em mim. E sempre que alguma coisa ou alguém ou alguma situação desperta isso, ativa em mim o modo de sobrevivência. Eu posso partir para a fuga, eu posso simplesmente ficar indiferente, porque tem gente que não liga nem para o que está bom nem para o que está ruim. É também uma maneira de se proteger da dor. Eu posso fugir, eu posso ser indiferente ou eu posso partir para a luta, para a agressão, para o combate, para a competição. Todos nós sentimos raiva, tá, gente? E todos nós brigamos com alguém ou com a gente em algum momento. É natural. Não tem certo e nem errado. Importa a gente cada vez mais procurar viver usando aquilo que nos diferencia dos animais. O neocórtex, né? Na teoria do cérebro triuno, a parte que raciocina, a terceira parte, a mais nova, 50 mil anos, eu acho que é isso, é muitos anos, 550 milhões de anos tem o reptiliano, 250 milhões de anos emocional e só 50 mil anos o neocórtex, que é a parte pensante nossa. Então, gente, você percebe que em relação ao outro cérebro é muito novo isso. A gente precisa começar a treinar, enquanto seres humanos racionais, treinar a razão nossa, trazer a lucidez para o nosso lado ainda animalizado que todos nós temos. A raiva faz parte do instinto de sobrevivência. Se eu tenho, vez por outra, com alguma
se tem alguma rotina, se é um pouco mais frequente eu me ver brigando, seja com os outros, seja com a vida ou comigo, é muito importante que eu comece a olhar para dentro, que eu comece a perceber em mim qual é o gatilho que me deixa com raiva. Então vamos lá para um caminho que a gente pode usar. É importante eu perceber o que essa raiva está querendo mostrar. Lembra do painel de controle do carro? O que essa raiva está querendo me dizer? O que na minha vida que eu queria fazer e não faço, o que eu não quero fazer e faço? O que está acontecendo ao meu redor que gatilha em mim, que ativa em mim uma dor dessa criança? Então, a partir da observação do meu problema, e por isso nós fizemos uma live só para isso, onde está a solução do seu problema? Está no seu problema. Pega os momentos de raiva, os momentos de conflito. Às vezes tem pessoas que a gente sempre se atrita. Ótimo. Não quero que você se atrite, não é esse o ótimo, mas é ótimo. Se existe algo recorrente na sua vida que te dá raiva, que você parte para a briga por causa daquilo, cada vez que acontecer aquilo, você vai olhar com muito cuidado, de preferência de uma certa distância. Tinha uma frase no Facebook há um mês atrás: onde está a solução dos seus problemas, Bruno? É isso mesmo. Onde está? Onde está a solução do problema de matemática no Enem? Nossa, fala Enem, a galera do Enem já fica assim, né? Está no problema. Espiritualidade é como me relaciono com as coisas, pessoas, dinheiro, momento. Isso. Como eu me relaciono com a vida, né? Todas essas coisas são personagens da vida na peça de teatro da minha vida, né? É isso mesmo, aqui, com certeza. Então, gente, é muito importante a gente começar a perceber nas situações desafiadoras da vida, e nesse caso, na briga. Oi, Débora, boa noite, amiga. Que bom que você está aqui. É muito importante eu aproveitar, já que não tem jeito, está acontecendo, pega os momentos de briga, de desafio, seja com você, seja com o outro, e estuda ele. Consciência corporal, emocional, como é que está a sua respiração? Na Bioflow a gente diz o seguinte: a gente respira como vive, vive como respira. A sua respiração fala em tempo real do seu estado de espírito, do seu estado emocional. Então, se você aproveitar agora todas as brigas que tiverem, que tenham poucas, mas se tiverem muitas, você aproveitar, vai ser até mais rápido. Não briga por isso, tá? Não arruma briga para poder estudar a briga. Precisa ser espontâneo, né? Mas você observar com muito cuidado. No Facebook tinha uma frase assim: para você ver a ilha, precisa sair da ilha. Bacana isso, né? Simples e muito interessante. Eu estou na ilha, eu não consigo ver a ilha toda. Eu preciso sair da ilha e olhar para ela. É preciso que a gente comece a treinar, sair um pouco de nós, como um drone, né? O Marquinho faz filmagem, faz trabalhos maravilhosos com o drone aqui. Quem quiser já tem um profissional da área. Então, Marquinho, bota um drone assim dentro do cérebro que consegue sair e olhar de cima para nós e me ver naquela briga, naquela discussão. Percebe o que você sente no corpo? Qual a emoção que predomina? Ah, Alexandre, é raiva. Sim, é raiva. A raiva é sintoma, tá, gente? A raiva não é causa de nada. A raiva é sintoma de algo que dói em você, que te incomoda. Se eu tiver com uma espinha inflamada, um cabelo inflamado, e alguém vier aqui e ficar apertando, é capaz de eu dar um soco nessa pessoa, de dor. É uma reação, lembra? Instinto de preservação. Então aproveita todos os momentos de dor para procurar em você qual é o cabelo inflamado na sua história que está determinando os seus movimentos de vida. Você vê, ele está sempre enrolado nas próprias crenças. Olha como é que a gente fica na vida. Muitas vezes assim, viu, gente? Enrolado nas próprias crenças. Sente tristeza, mal-estar. Então, as emoções mais presentes na sua vida provavelmente eram as emoções mais presentes nessa criança. O tempo teve me preocupando, o tempo faz.
Sim, sim, é isso aí. Essa letra é muito bacana do Traje a Rigor. Aliás, as letras do nosso tempo falam muito da nossa alma, da nossa vida, né? Então, gente, com muita amorosidade e paciência, deixa eu ver, eu agora estou meio hipocondríaco, né? E estou vendendo remédio, só não conta para ninguém que isso eu sei que dá cadeia, tá, gente? Genérico. Com muita amorosidade e paciência, como diz a Lúcia Helena Galvão, quem não conhece, corre lá no YouTube, sem pressa e sem pausa, aproveita os momentos ruins da sua vida, observa eles com muita consciência, com distanciamento e começa a estudar eles, um após o outro. Observa um dia, aconteceu de novo, observa de novo, observa de novo. A gente quer sempre entender as coisas, a gente tem muita pressa de entender, mas, gente, não dá para entender se eu primeiro não observar. Eu preciso... Oi, Aparecida, seja bem-vinda, amiga. Eu preciso primeiro observar as questões. Dentro do meu problema, está lá na live, observa o problema. É claro que ele não vai ser agradável, mas sempre que ele acontecer daqui em diante, vai ser uma oportunidade de você estudar o problema. E assim que você começa a entender de onde vem essa crença, esse trauma, essa dor, essa coisa que você projeta procurando nas pessoas, procurando no trabalho, nas relações, aquilo que a criança ainda espera receber dos pais. E aí você vai poder, a Luceliana fala do epíteto, é lindo, e aí você vai poder olhar para essa ferida, e aí vem a outra live de ressignificação emocional e começar a fazer a ressignificação, que acontece sempre que aquela dor se repete, sempre que aquela crença te visita, sempre que aquele problema aparece outra vez, você vai ter a oportunidade de forma cada vez mais consciente, no drone, olhando de cima, fazer uma pequena mudança na tua ação, na tua reação. Pode ser que você chegue um dia para o cônjuge e entenda que, na verdade, você projetava nele as carências da sua criação, do seu pai, da sua mãe, e esperava dele receber aquilo. E começa a entender o seguinte: quem tem que dar para minha criança o que faltou para ela sou eu. É a autorresponsabilidade. Parar, por fim, de esperar aquilo que a minha criança queria receber, porque a gente cresce, mas a posição muitas vezes não muda. Eu continuo um adulto esperando da vida receber aquilo que eu não recebi quando eu era criança. A psicologia chama isso do momento em que a gente precisa matar os pais. Por favor, tá, gente? Isso é literal. Ou não é literal, tá? Por favor. É uma simbologia, lógico, né? Que significa olhar para os meus pais, honrando esses pais que me deram a vida, que fizeram o que puderam por mim, mas entendendo que eles são homens e mulheres e tiveram criações com certeza mais difíceis que as nossas, e os pais deles ainda mais. Então é a gente cada vez mais entender que a gente não nasceu para sofrer, a gente nasceu para aprender. Sofrimento é contingência de algumas partes do caminho. Sim, sim, é isso aí, Marquinhos, bacana você falar. A gente repete a ancestralidade. Na nossa ancestralidade vem acontecendo repetições há séculos. Cabe a nós, que temos um pouco mais de entendimento e muito mais informação, pararmos, olharmos para essas dores que se repetem. As suas histórias são parecidas com as dos seus pais, que são parecidas com os seus avós. A gente precisa dar um ponto final nisso. A gente precisa começar, pelo menos, a trabalhar essas questões. Entender que a gente pode, deve e é muito real, sim, você mudar o seu caminho de vida. Você se tornar uma pessoa mais amorosa, que sabe colocar limite, que sabe respeitar suas necessidades, que se comunica com o outro e que pode, então, ficar mais tranquila, se sentir cada vez mais fortalecida para dar o amor que as pessoas precisam e principalmente dar para você o alto amor. Na religião as pessoas lembram muito da primeira parte, amar o próximo, mas esquecem da segunda, como a mim mesmo. Então, doses cavalares de amorosidade, de paciência. Eu agradeço a paciência de vocês,
Agradeço o tempo que vocês investiram aqui hoje. Estou à disposição no direct ou no zap para qualquer indagação, para qualquer dúvida em que a gente puder ajudar. Gratidão a vocês todos. Foi uma honra ter vocês aqui. Beijo, beijo no coração. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Sem briga, hein?